Bem-vindo, estudantes do terceiro ano. Hoje, mais uma aula de matemática financeira. Nós vamos falar sobre juro e funções. Então, juro e função, nós vamos, na realidade, fazer uma relação entre juro simples e composto, né? Relacionar os dois, ambos, e ao mesmo tempo, esse juro em funções. Então, para isso, nós vamos começar com essa explicação aqui. Então, considere uma aplicação de R$ 1.200 a uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, vamos analisar essa aplicação no regime de juros simples e depois em juro composto. Inicialmente, nós vamos começar com o juros simples, por exemplo. Se eu pegar 15%, é a mesma coisa 0,15. Quem não tiver lembrado, 15%... é a mesma coisa que 15 por 100, que 15, 100 tem duas casas, né? Dois zeros, aliás, fica duas casas após a vírgula. Então, vai ser 15 centésimos, na realidade. Então, essa é a taxa na forma decimal. A fórmula de juro, né? Vai ser juro, de juro simples é juro, que vai ser igual a capital vezes a taxa, vezes I, vezes T, vezes a taxa, vezes o tempo. O juro vai ser o capital, que ele disse aqui que é 1.200, a taxa 0,15 e o tempo, que ele não definiu. Então, como nós vamos só colocar em função, né, em juro em função do tempo, a fórmula vai ser essa daqui, ó. Então, se eu pegar 1.200 vezes 0,15, vai dar 180. 180 aqui, T, 180 T. Essa é a primeira indicação da fórmula de juro. Aí eu só vou substituindo o tempo e vou achando os valores. Exemplo aqui, se o tempo for zero, né? Se eu pegar 180 vezes zero é zero, não vai ter nada de juro, né? Agora, se passar para 1, por exemplo, no caso de mês ou um ano, vai depender do tipo, né? Dia. Então, se for 1, eu vou pegar 180 vezes 1, vai dar 180, né? Se eu pegar 2, vou pegar 180 vezes 2, vai dar 360. 3, 180 vezes 3 dá 540. Então, dependendo da taxa de tempo, nesse caso em anos, né? Em um ano dá 180 de juro, em 2 anos 360 de juro, em 3 anos 540 de juro. Isso vai ser um capital de R$ 1.200, né? Aplicado a juros simples. Eu posso trazer essa tabelinha do juro em função do tempo no juros simples para o gráfico. Em um ano, 180, 2 anos, 360, 3 anos, 400 ou 540. E aí, ó, eu tenho linearmente, uma função linear, né? Uma função do primeiro grau, na realidade. Então, agora nós vamos construir as informações apresentadas na fórmula de montante. O montante vai ser o capital mais o juro. Então, se eu pegar o capital de 1.200 com mais 180 no primeiro mês, né? Então, se eu pegar a fórmula de montante é essa. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Vocês já viram essa transformação anteriormente. Então, se eu tenho 120 vezes 1 mais 0,15, que vai dar 1 mais 0,15 vezes T. Se o T aqui é 1, né? 1 vai dar 0,15 mais 1 vai dar 1,015. Vai ficar 180 nesse caso. Na resolução disso aqui eu vou pegar, vai ficar 120 vezes 1 é 120. E aqui 120 vezes esse valor aqui, ó, vai dar 180T. Então vai ser 120 mais 180T. 180T é o valor do juro. Então vai ser capital mais juro. Então se eu aplicar aqui, ó, em zero, né? Em zero ano. Então, se eu pegar 120, se eu pegar 180 vezes 0 é 0. Então, fica só apenas o 120 aqui, ó. Fica apenas o 120. Se eu pegar 180 vezes 0 é 0. Então, fica apenas o 120. Se eu pegar 180 vezes 1, né, ó, vai dar 180. Então, 180 mais 200, 1.200 vai dar 1.380. 180 vezes 3, né? 3 vezes vai dar 360. Então, 360 mais 1.200 vai dar... Ou 180 vezes 2, aliás, vai dar 360. 360 mais 1.200 vai dar 1.560. 180 vezes 3 vai dar 180 vezes 3 vai dar 540. 540 com mais 1.200 vai dar
1740. Então, essa é o gráfico do montante, né? O montante em função do tempo. Então, se eu pegar o montante em função do tempo, nós vamos ter esse gráfico aqui. Quando o tempo é zero, vai ser o 1.200. Como aqui é zero, vai ser 1.200. Quando é zero, vai ser 1.200. Quando é 1, vai ser 1.380. Quando é 2, 1.560. 3 anos, 1.740. E aqui eu tenho o gráfico também que é linear, né? É linha. Então, significa dizer que é uma função do primeiro grau também. Então, esses dois gráficos aqui, eles se referem esse é o gráfico de juro, né? Em função do tempo, juro em função do tempo. E esse daqui vai ser o gráfico do montante em função do tempo, né? O montante em função também do tempo. Montante em função do tempo. Tem esses dois aí. Agora, de maneira análoga a tudo isso aí, né, nós vamos ter essa outra aqui, que é do montante a juro composto, né? Então, agora nós vamos ver o montante a juro composto. Então, vamos substituir as informações. Eu sei que ele vai aplicar 1.200, né? E a fórmula de montante é essa. Capital vezes 1 mais I elevado a T, né? Elevado ao expoente I mais 1 mais I elevado ao expoente tempo aqui, ao tempo. Então, como é exponencial, o capital vai ser 1.200. 1 mais, como é 15% é 0,15. Então, se eu pegar 1 mais 0,15, vai dar 1,15t. Então, vai ficar, essa é a fórmula do montante. Como ele é uma função exponencial, né? Uma função exponencial, ela não é uma linha, ela não é reta, né? Ela vai ter uma curva. Então, o montante M, ela pode ser dado assim. Se for zero tempo, se eu pegar, isso aqui é zero, né? Aqui vai dar 1 vezes 1.200, vai dar 1.200. Se for um ano, né? Um ano vai ser esse valor aqui vezes 1 vai dar 1,15 vezes 1.200, vai dar 1.380. Esse aqui elevado a 2, isso aqui ao quadrado dele vezes 1.200 vai dar 1.587. E 3 anos, isso aqui 3 vezes, né? Esse produto, isso aqui 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15 vezes 1.200 vai dar 1.826,05. Então, ele vai ter uma curva aqui, uma pequena curva aqui, ó. Né? E essa curva, a tendência dela é fazer assim, né? Ficar mais próximo do montante. O montante sempre maior em relação ao tempo. Então, essa é a fórmula e o gráfico de montante, né? Foi construída uma tabela com o tempo, achei os montantes e depois transportei todos esses valores para o gráfico. Vamos ver um exemplo disso daí, né? Vamos ver um exemplo de montante aí, né? Então, se vocês observarem, nós vamos ter aqui uma condição que ele diz o seguinte. Isso está no livro de vocês, né? Paulo aplicou 2.900 a juros simples de 11% ao ano. E no mesmo dia, Roberto também investiu 2.800 a juro composto de 10% ao ano. Representa graficamente, no mesmo plano cartesiano, os montantes de cada aplicação e verifique qual terá maior montante no final de 4 anos. Então, por exemplo, o montante de Paulo, né? Então, nós vamos ter Paulo, e aí ele disse que ele aplicou a juros simples, né? Paulo aplicou a 11% a juros simples. Então, o montante a juros simples é capital vezes 1 mais, né? E vezes o tempo, aqui, a taxa vezes o tempo. Então, significa dizer que Paulo, o montante em função do tempo, né? O montante em função do tempo vai ser dado da seguinte maneira. O capital, que é 2.900, que foi o que ele aplicou, né? 2.900 vezes 1 mais a taxa, que é 11%. Se vocês observarem 11%, é a mesma coisa de 11 por 100, que é o 11, tem 2 zeros aqui, vai ficar 0,11, né? 0,11 vezes o tempo, né? Então, eu só vou montar aqui a função, né?
montante vai ser igual a 2.900 vezes 1 vai dar 2.900, mais aqui 2.900 vezes 11 vai dar 319, se eu multiplicar, vezes 0,01. Se você multiplicar, vai dar 319T. Esse é o valor do montante a juros simples, né? Montante a juros simples. Bom, agora nós vamos ver o Roberto, né? O que Roberto fez? Roberto, ele aplicou 2.800, o capital dele foi menor, né? 2.800 a juro composto de 10%. Então, o montante de Roberto, como é composto, vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, nesse caso, eu vou ter montante vai ser igual. A aplicação de Roberto é menor, 2.800. Eu coloco aqui 1 mais a taxa, como é 10%, é 0,1 ou 0,10, se vocês quiserem colocar, né? Elevado ao tempo. Então, nesse caso, eu vou ter isso aqui. Montante vai ser igual a 2.800 vezes 1,1, né? Botar assim, elevado ao tempo. Essa é a fórmula de montante em relação ao tempo de Paulo, né? Então, eu sei que, de Roberto. Então, eu sei que aqui é a juros simples, eu vou pegar a montante da função, né? Da função f em relação a t, que vai ser o juros simples. Essa daqui vai ser o montante da função g em relação a t. G vai ser o montante a juro composto, que é o que se refere a Roberto. E aqui eu fiz uma tabelinha, né? Aqui de Paulo. Paulo começou a zero tempo. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar 319 vezes 0 é 0, fica 2.900. Aí se eu pegar 319 vezes 1 é 319 mais 1.900, vai dar esse valor. Aí vezes 2, vezes 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui 6 anos, né? Na juros simples. E em relação ao juro composto, do mesmo jeito. Se eu pegar 0 aqui, vai dar 1. 1 vezes 2.800 é 2.800. Se eu pegar vezes 1 aqui, vai ficar 1,1 vezes 2.800. Vai dar esse valor aqui, 3.080. E aí, vezes 2, elevado a 2, vai dar esse. E nós vamos achar o juro composto, o montante a juro composto, nessa relação aí. Dessa forma, nós vamos colocar esses valores em relação ao gráfico aqui. Então, nós podemos começar com o gráfico de juros simples, que é o de Paulo. Paulo começou com 2.900 em 0, né? Que vai ser aqui, ó, 0. Depois de um ano, ele vai ter 3.219, aqui eu tenho 3.000, 3.100, 3.219, bem próximo aqui, né? Então, vai ser aqui, ó, em um ano, 3.200, 3.219 aproximadamente, esse é o valor, né? Então, vai ser aqui. Depois de 2 anos é 3.538, então 3.538, né? Ó. 538 é bem próximo daqui de 500, então vai ficar mais ou menos aqui, né? Ó. 2 anos, 3.538. Depois de 3 anos, o valor dele vai ser de 3.000 montante, 3.857. Então, 3.500, 600, 700, 850 é bem a metade aqui, né? Ó. Então, nós vamos ter bem na metade aqui, ó, que vai ser mais ou menos aqui, ó, bem no meio aqui, né? Depois de 4 anos, nós vamos ter 4.176, 4.100, 176 é bem próximo de 200, então vai ficar bem próximo de 200. Então, nós vamos ter em 4 anos, nós vamos ter esse ponto aqui, ó. 5 anos, em 5 anos vai ser 4.495, botar 4.500, porque já está próximo, 4.500 é aqui, ó, né? Então, nós vamos colocar 4.500. E depois de 6 anos, em 6 anos vai ser 4.800, 500, 4.500, 4.600, 700, 800. Então, vai ser 814. Então, vai ser mais ou menos aqui, né? Esse vai ser o valor.
Bom, se vocês olharem, aqui nós temos praticamente uma reta, né? Ó, porque é uma função do primeiro grau. Então, nós vamos ter basicamente aqui uma reta, passando por esses pontos aqui. Então, basicamente uma reta. Então, esse vai ser o montante final após 6 anos, né? Que vai ser 4.814, né? 4.814, 6 anos, 4.814. Aqui aproximadamente 4.500, né? Aqui depois de 4 anos, 4.176, né? 4.176, bem próximo de 4.200, né? E assim vai. Então agora, se vocês observarem, nós vamos fazer o outro em relação ao juro composto. Então, observem que no primeiro, o tempo inicial zero é 2.800 aqui, ou seja, quando ele não contou o tempo ainda, continua sendo 2.800. No primeiro ano, 3.080. 3.080 é quase próximo de 3.100. Aqui eu tenho 3.000, 3.100, 3.080 é mais ou menos aqui, 3.080. Então, nós vamos ter aqui no primeiro ano. No segundo ano, vai ser 3.388. Então, 3.100, 200, 300, 88, está bem próximo de 100 aqui, de 3.200, né? 3.388, né? 3.300, aliás, e 400. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó, 2 anos. Aí, em 3 anos, ele deu aí um valor de 3 anos, 3.700. Aqui eu tenho 3.500, 600, 726, né? Bem próximo de 3.726 aqui, né? Então, em 3 anos, notem que ele está se aproximando cada vez mais do juro simples, porque ela vai fazendo uma curva. 4.000, ou 4 anos, vai ser 4.099, 4.100, então 4.100 é mais ou menos aqui, ó, 4.100 em 4 anos, né? 4.099, que vai ser bem próximo de 4.100. Aí em 5 anos ele vai ter 4.509, 4.500, né? Vou botar, arredondar aqui para 4.500. E em 6 anos ele vai ser 4.960. Então, 4.800, 4.960, bem próximo disso daqui. Então, 4.960. Então, eu tenho esse valor em 6 anos, que vai ser aqui, né? 6 anos. Então, observem que o gráfico ele vai assim, ó. Ele não é uma reta, né? E ele vai passando o outro, né? Então, essa é juro composto. Então, nós temos essa condição. O que a gente pode observar? Que em 5 anos, né, ó, que um capital era menor, ele investiu 2.800, depois de 5 anos, ele ficou igual àquele que investiu só 2.900, depois de 5 anos, foi igual, né? E depois de 5 anos, ele ultrapassou. Então, significa dizer que se fosse por um tempo menor, aqui ele foi até mais razoável, né? Ele teve uma evolução linear melhor, né? Mas acima de 5 ele já um capital menor já ultrapassou um capital maior. Então, bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula para correção das atividades, né?